DSM, ele facilita que usem para dar muitos diagnósticos. Agora, eu vou mostrar alguns pontos do porquê que às vezes o DSM também falha. Não tem problema acontecer isso, tá? É normal, não tem como pensar que um livro seria impecável, não seria, não tem como ser. Mas eu trouxe isso aqui na última live. Esse aqui é um livro do Stephen Hoffman e do Reis, que é terapia baseada em processos, que é uma forma de estruturarem a psicologia, os tratamentos baseados em evidências, fora dos critérios do DSM. Porque o DSM, ele passa por uma crise muito grande, tem uma crise grave acontecendo do DSM, que ele vai parar, ele não está tendo mais nem dinheiro. Vários institutos de pesquisa dos Estados Unidos, os institutos mais importantes, que é o National Institute of Mental Health, NIMH, é um instituto que dá o dinheiro para fazer as pesquisas. Ele parou de patrocinar as pesquisas que são baseadas dentro da lógica do DSM. Então, eles estão saindo da lógica do DSM para ir para uma outra lógica a partir de critérios biológicos. Porque os critérios do DSM, eles foram feitos em reuniões de consenso de especialistas lá na década de 80. Então, os critérios, vários deles, eles não obedecem uma lógica biológica tão forte. Você quer um exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela história que, para a pessoa ter a depressão, ela tem que ter 2 semanas do humor de uma forma. Então, vamos colocar assim. Tem que estar mais de 2 semanas com o humor deprimido, para baixo e tal. Por que é 2 semanas e não é uma? Por que é 14 dias e não é 10? Todos esses critérios, eles são arbitrários, eles são criados pelos especialistas que definiram. Então, vários pontos do DSM, eles não teriam como ser feitos com base em ciência. A ideia era que o DSM ele fosse o pontapé inicial para o começo da conversa, para a pesquisa começar, para a gente unificar a nossa fala. Então, eu estou falando de uma coisa, o outro profissional está falando de outra. O que o psicólogo está falando para o outro. A gente tem que conseguir conversar um com o outro. Não tem como conversar um com o outro se eu não souber o mesmo nome para o problema. Aí você cria um livro para começar a organizar a nossa conversa. Essa que foi a ideia. Eles criaram um livro para organizar a pesquisa, para organizar a troca entre um profissional e outro. O que aconteceu? Entenderam que os critérios eram um diagnóstico. Então hoje quando você pergunta o que é transtorno de ansiedade, o profissional pega uma lista e começa a ler. Isso acontece porque eu também fui ensinado desse jeito. A gente começa a ler, a gente começou a inverter a descrição do problema pelo problema em si. É aí que está o ponto, é aí que está a jogada, entendeu? Eu estou vendo uma árvore, aí eu vejo a sombra da árvore. O critério do DSM é a sombra da árvore. E aí eu estou confundindo a sombra com o problema, a sombra com a árvore. Uma coisa é o problema, outra coisa são os critérios de diagnóstico desse problema. É aí que está o ponto de virada. É aí que está um ponto de virada que quando a gente entende, tudo fica bem mais fácil. Nossa, vocês vão ver como que fica mais fácil a vida do paciente, a vida do profissional, fica tudo diferente, muda muito, tá? Um abraço, Gil, obrigado. Olha só isso aqui que acontece. O que acontece quando você começa a fazer listas de diagnóstico? O que começa a acontecer? O que começa a vir? Você começa a ter isso aqui. A pessoa tem um transtorno depressivo, aí ela leva um remédio, leva um antidepressivo, aí ela tem um transtorno de ansiedade, aí ela vai ter um remédio para ansiedade, aí ela tá com insônia, ela vai ter um remédio para dormir, ela tá com compulsão alimentar, ela vai tomar um trem para ela parar de comer. Então ela vai começar a acumular uma lista de remédio para cada problema, porque ela ganhou vários diagnósticos. E aí o médico, ele fica... A tendência, a gente pega esse negócio aqui, carimbo, a gente pega um carimbo, a gente tem vontade de carimbar, a gente tem vontade de passar remédio, a gente é ensinado a isso. Isso é assim em todo lugar, não é que é um profissional ruim, não é que é um profissional... Não, isso é natural do funcionamento da medicina, a gente faz isso. Então, essa é uma prática que a medicina tem, de quando a gente tem um diagnóstico, a gente começa a tomar uma medida. Isso é esperado já. Então, no momento em que eu começo a ter vários diagnósticos, vai ter uma tendência natural de você começar a ter vários remédios envolvidos. Porque o médico ele não faz terapia, o médico não faz tratamento não farmacológico, o médico passa remédio. E aí você começa a acumular uma lista de
comprimidos, uma lista de remédios para tratar probleminhas pequenininhos, probleminhas separados, e aí eles começam a dar efeito colateral, aí você começa a tomar remédio para combater o efeito colateral do primeiro remédio que você começou a tomar. E aí começa a coisa a ficar complicada. Aí um começa a interagir com o outro, aí vai virando essa salada. Então é disso que a gente tem que fugir. Aqui, ó, tá falando de um livro Além do DSM, Beyond DSM. O livro Além do DSM, ele é desse mesmo autor do Terapia Baseada em Processos, que é o Hoffman Reis. Que ele conta a história do DSM, conta de vários problemas metodológicos. Vocês sabem quem que me alertou para essas coisas do DSM? Vocês sabem quem que eu vi a primeira vez falando sobre isso? Foi o psiquiatra, o Alan Francis, que organizou o DSM-4. A gente está no DSM-5. Aí o coordenador do 4, ele fez um livro, que é o Saving Normal, eu não tô com ele aqui, que ele critica, e ele que me mostrou. Então, quem começou? Eu comecei a ouvir sobre os problemas do DSM com o coordenador do DSM-4. A gente não vai rasgar o livro é importante, é o melhor que a gente tem, a melhor coisa que a gente fez. Ele é muito importante, eu uso ele no meu dia a dia. Mas é importante compreender como que ele é falho em vários aspectos se a gente não ficar atento, se a gente não conseguir perceber e começar a agir com informações além desse livro, tá? Ele é só uma referência para a gente organizar a nossa pesquisa. O que é isso aqui? Agora que o negócio fica interessante, tá? O que é essa tabela aqui? Se você está no Instagram, eu estou mostrando uma tabela no YouTube. Então vai pro YouTube, porque é no YouTube que a coisa tá boa, tá? É no YouTube que a coisa tá boa. Olha só, deixa eu até fixar aqui. O que é? De onde que eu tirei esse gráfico, tá? Esse gráfico, quem fez foi essa imagem, quem fez foi o professor Nassir Gaemi, que ele é um psiquiatra americano, e aí ele tem um livro que ele ajuda a organizar esses conceitos. Ele é uma referência que eu tenho para aprender sobre essa organização de diagnóstico. Tem algumas coisas que eu não concordo exatamente com ele, mas eu coloquei esse slide aqui baseado no livro dele, que é o Clinical Psychopharmacology, tá? Ele organiza, até recém, 2019, o livro, então ele organiza aqui e fica muito legal. Qual que é a ideia? O que é o conceito, tá? A gente pega essa lista de sintomas do DSM e organiza ela hierarquicamente. Porque é assim que funciona na medicina como um todo. Vocês lembram daquela história de que epilepsia não podia acontecer junto com convulsão? Que a convulsão era causada pela epilepsia? A gente aplica essa mesma lógica aqui. É pegar a medicina e trazer ela para a saúde mental. É isso que essa hierarquia aqui faz. É trazer a lógica, o conhecimento, a gente chama de epistemologia, para ficar bem chique, a epistemologia médica, e trazer ela para a saúde mental. E aí ele tentou organizar, então, quais que são os diagnósticos mais abrangentes da psiquiatria? Quais são os diagnósticos mais amplos que existem? Qual que é o diagnóstico mais amplo dentro do DSM? O que pode causar tudo? Qual que é o diagnóstico que causa tudo? Essa que é a ideia. O diagnóstico que causa tudo, ele vai ficar em cima dos outros. E aí, quem que ele coloca lá em cima? Transtorno bipolar. Se você já esperava por essa, dá um like aqui no YouTube. Dá um like. Senta o like no Instagram também. Pode dar o like. Então, o transtorno bipolar, o Nassir Gaemi coloca lá em cima. Ele fica no topo da conversa. O transtorno bipolar, ele fica lá em cima na hierarquia, porque ele é um diagnóstico, ele é um problema de saúde, ele é uma doença que pode causar todos os sintomas que a esquizofrenia causa. Ele é uma doença que pode causar todos os sintomas que os transtornos de depressão causam. Transtorno depressivo, tudo que tiver em transtorno depressivo, transtorno bipolar pode causar. Tudo que tiver em transtorno de ansiedade, transtorno bipolar pode causar. Não tem nada que ele não causa. Todos os problemas de impulso, vício em jogo, vício em explosão, vício em álcool, em cocaína, em cheirar em cigarro, todos esses diagnósticos, eles podem aparecer no curso do transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, ele é esse conceito que é amplo e que não tem nenhuma informação. Você sabe, a pessoa às vezes pergunta assim, nossa, mas tem chance de eu ter transtorno bipolar? Será que é possível que eu tenha transtorno bipolar? Sim, é possível que você tenha transtorno bipolar algum dia na sua vida.
Se você não tem hoje, pode ser que você desenvolva. Eu não sei se eu não vou desenvolver transtorno bipolar no futuro, porque ele é um conceito que pode vir em qualquer idade, pode causar qualquer sintoma, então eu não tenho como excluir. Ele não é o transtorno bipolar não é um diagnóstico, a gente trabalha com exclusão. Não tem uma informação na sua história que se você tiver, eu vou falar, opa, isso não é transtorno bipolar. Ah, não. Quem ouve voz não é bipolar. Não, ó, quem tem depressão forte desse jeito não tem transtorno bipolar. Ó, quem tem briga com o namorado não é... Não existe esse conceito, entendeu? Não existe esse conceito. Não existe o conceito de uma informação excluir, tirar, arrancar a possibilidade de transtorno bipolar. Por isso que ele é um diagnóstico que vai lá para cima, ele fica no topo da hierarquia dos diagnósticos. A depressão unipolar, então o transtorno depressivo, ele também pode gerar, dentro do quadro dele, ele também pode gerar audição de vozes, delírio, ele também pode gerar medo, angústia. Então o transtorno depressivo, ele pode parecer muito com outros problemas, com outros sintomas. Percebam o seguinte, quem está assistindo aqui, que nessa lista, o que a gente quer olhar? É pegar aquele checklist do DSM e mostrar como que sem querer, se a gente não prestar atenção, aquele checklist ele pode ser preenchido por uma pessoa que tem uma doença que está hierarquicamente superior àquilo que um profissional está observando. Então, vamos clarear isso que eu falei agora, para ficar mais claro ainda. Você vai lá e pega, você preenche critério para transtorno de ansiedade generalizada. Então, transtorno de ansiedade generalizada. Você preencheu o critério de transtorno de ansiedade generalizada. Pode ser que você tenha uma esquizofrenia, e essa esquizofrenia faz a pessoa ter medo, ter angústia. E aí ela vai parecer que tem transtorno de ansiedade generalizada. Vai parecer que ela tem um outro problema, quando na verdade um está contido dentro do outro. Vai parecer que tem transtorno de ansiedade, quando na verdade é bipolaridade. Então, pensar desse jeito é diferente do que o DSM faz. Não é assim que o DSM ensina pra gente. E essa é a crítica do Nassir Gaemi e de vários profissionais que eu concordo também. Eu não vejo sentido em fazer assim. Porque aí você coloca a pessoa... Porque isso tem lógica pra quê? Tá? Qual que é a vantagem de eu falar que a pessoa tem transtorno bipolar e transtorno de ansiedade? Que ela tem esquizofrenia e transtorno... Qual que é a lógica de eu falar isso? É para orientar a terapia. É para orientar a terapia, é para orientar o tratamento não farmacológico. Mas vai ter um impacto muito questionável na hora de escolher remédio, por exemplo. Na hora da pessoa entender o que ela tem. Diagnóstico não é só para o médico passar remédio. É para a pessoa entender o que ela tem, entendeu? Você quer saber o que você tem, qual que é o meu problema. E aí a pessoa entra e sai de consultório e fica ganhando uma lista gigante e ela sai mais confusa do que ela entrou. Então esse é um propósito do diagnóstico que uma organização hierárquica facilita. E eu vou mostrar ponto a ponto dela para ficar mais claro ainda, tá? Ó, perguntaram, onde que o borderline entra nessa hierarquia? Eu tirei o borderline daqui. O borderline está em outro lugar, o autismo está em outro lugar, o TDAH está em outro lugar. Tudo que TDAH causa pode ser causado também pelo transtorno bipolar, mas eles têm uma regra diferente, porque é um outro problema, eu vou explicar depois. Então eu tirei autismo, tirei TDAH, tirei personalidade, tirei todos esses outros diagnósticos, tá? Porque borderline, para começo de conversa, é da psicanálise, não é da psiquiatria clínica, é um conceito da psicanálise. Eu fiz uma live semana passada só sobre isso, como que borderline é um problema borderline é um problema psicanalítico, tá? Ó, por que a bipolaridade é um transtorno afetivo e não um transtorno de humor? É só o nome diferente, tá? Perguntou aí, por que afetivo não é humor? É só nome, é sinônimo. Nesse caso é sinônimo. Afetivo e humor bipolar é a mesma coisa, tá? Eu vou até mostrar o que quer dizer humor. Hoje vai falar sobre o que é humor, tá? Então, qual que é a lógica dessa organização do Nassir Gaemi? É colocar todas as condições que são maiores, que são amplas,
que causam mais sintomas lá em cima. E as condições inferiores podem ser causadas pelas superiores. Então, o transtorno de ansiedade, os sintomas do transtorno de ansiedade, eles podem ser causados pelo transtorno bipolar. Eles podem ser causados por um quadro de esquizofrenia que está descorregulado. Eles podem ser causados por um problema assim. Um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo que está dentro do DSM. O DSM explica desse jeito. Está escrito no DSM desse jeito, eu encontrei, eu não sabia, eu vou contar para vocês. Transtorno de estresse pós-traumático é um diagnóstico que está dentro dos capítulos lá dos ansiosos, dos capítulos de ansiedade, tem um relacionado a trauma, mas ele é um sintoma, ele tem muito sintoma de ansiedade. O transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa foi assaltada, sofreu um trauma, sofreu uma situação complicada, teve transtorno de estresse pós-traumático. Essa pessoa não pode ter diagnóstico de síndrome do pânico ao mesmo tempo. Ela não pode ter diagnóstico de agorafobia, que é medo de sair de casa. Se a pessoa que tem estresse pós-traumático tiver medo de sair de casa, eu não vou dar... É proibido pelo DSM, tá escrito no DSM. É proibido eu dar os dois diagnósticos. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, por ser maior, prevalece. Então, essa hierarquia que o Nassir Gaimi coloca aqui, ela já está espalhada pelo DSM. Se a gente olhar os critérios de exclusão, os diagnósticos diferenciais, se a gente olhar com atenção os critérios que estão ali, que passam batido, a gente vai ver que metade dessa hierarquia já está no DSM. Já está lá, já está lá. Não é nova, não é uma invenção. Já está lá dentro. Aí fica a dúvida, né? Então, certo? Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando? Comentem, por favor, no YouTube, se tá tendo lógica. Isso aqui é um assunto um pouco complexo. Ele simplifica muita coisa, mas é uma coisa que é complexa aí, ó. Que negócio complicado. Por quê? O diagnóstico menor, pensa numa coisa menor. Crise de pânico, é só um probleminha. É só um probleminha. Transtorno de ansiedade, é transtorno bipolar. Dá crise de pânico, dá depressão, faz ouvir voz, dá problema de insônia, faz gastar dinheiro, faz ficar impulsivo, faz compulsão alimentar. Transtorno bipolar causa tudo. Então, quando um causa tudo, ele vai engolindo o outro dentro desse raciocínio de hierarquia. Faz muito sentido quando a gente para ler desse jeito. Tem muita lógica, tem muito mais lógica do que essa listaiada de coisa. Tem muito mais sentido. Fica simples, facilita para compreender. Entendeu? Facilita para compreender. Aí eu vou dar uma explicação. Vocês não perguntam, ninguém está questionando isso. Eu achei que alguém ia perguntar, eu achei que alguém ia falar, nossa, mas isso aqui não faz sentido. Eu tava esperando, vocês não estão falando, então eu vou dizer o que aqui você vai ficar assim, gente, mas isso aqui não tem lógica. O que é? Ah, que bom que tá fazendo sentido. Isso aí, ó. Mas olha só, o que vocês não estão pegando aqui, que eu acho que é esquisito nessa tabela, mas eu já tenho a explicação. O que é transtorno bipolar? Transtorno bipolar é um problema do humor, problema afetivo. O que é esquizofrenia? É um problema, psicose, da pessoa delirar, ter audição de voz e tal. E esquizofrenia é uma coisa, transtorno bipolar é outra coisa. E o esquizoafetivo? Esquizoafetivo é um diagnóstico que, pelo DSM, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É um problema de humor junto com um problema psicótico, que aí vira esquizoafetivo. A mistura de transtorno afetivo, bipolar, por exemplo, e esquizofrenia. Então você junta as duas coisas e aí você vai ter um transtorno esquizoafetivo. Então por que esse troço está no meio? Por que ele não colocou lá em cima? Porque o transtorno esquizoafetivo era para ser o rei de todos, porque ele pega todo mundo. E eu concordo com esse raciocínio, ele faz sentido mesmo. A única questão é que a gente tem muitos estudos que questionam se o transtorno esquizoafetivo deveria ser entendido como um diagnóstico separado dos outros, entendeu? Às vezes, alguns entendimentos é que o transtorno esquizoafetivo não deveria nem existir esse termo, ele não era nem para existir, ele é um diagnóstico meio errado, tem alguns questionamentos, a gente tem dúvidas, sabe? Os diagnósticos que a gente tem lá escrito no DSM, vários a gente ainda tem dúvida, e o esquizoafetivo é um deles. Até porque
Até porque um dia eu vou falar só sobre isso, vocês pedirem, eu falo só sobre isso. O transtorno bipolar, com o passar do tempo, ele fica imitando uma esquizofrenia, ele começa a disfarçar de esquizofrenia. Porque a pessoa começa a ter tanto prejuízo cerebral que ela começa a virar esquizoafetivo. Mas tem questionamentos de alguns estudos se o esquizoafetivo não é um transtorno bipolar muito grave, tá? Aí, ó, o povo... Aí, ó, acabou de ler... Faz todo sentido. Você tinha abordagem que eu nunca tinha pensado. Meu filho tem bipolaridade e TDAH. Aqui, ó, tem bipolaridade e TDAH. Tudo que o TDAH causa pode ser causado também pelo transtorno bipolar. Então, eles podem simular, parece. Todo diagnóstico da psiquiatria parece. Tudo que borderline causa, o bipolar pode parecer também, entendeu? Essa que é a pegada, entendeu? E aí, por isso que eu separei TDAH e borderline, porque eles correm em outro rolê, em outra raia, em outra pegada, que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, esse é o princípio da hierarquia. Condições inferiores são causadas por superiores, quem fica em cima é quem dá muito problema. E é isso que vocês vão entender até o fim desse negócio.